Hoje eu vou mostrar para vocês um dos projetos mais bonitos que eu montei aqui no Portal BRX. Recentemente, até o pessoal comentou: Fernando, por que você não monta tanto computador com tubo rígido? Existem algumas peculiaridades que eu sempre passo para os meus clientes, com os fatores positivos e negativos de tudo relacionado ao projeto da máquina. E a refrigeração na mangueira tem suas qualidades, tem suas peculiaridades. Igualmente, a refrigeração no tubo tem também pontos positivos, mas claro, negativos também. Então eu sempre jogo isso na balança com os meus clientes de uma forma transparente para o meu cliente fazer as melhores escolhas sem nenhum tipo de manipulação. Mas o Pedro Bryan quis um projeto extremamente minimalista e o mais belo possível. E o resultado é essa máquina maravilhosa que vocês estão vendo aqui. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações, avisos de transmissões ao vivo, com gameplay batendo papo e tirando dúvida de vocês sobre tecnologia, lives montando o computador ao vivo, revisando o computador e muito mais conteúdo sem manipulação aqui no Portal BRX. Que tal começar o ano com o Windows original na última promoção da GVGMall, com o Windows custando na casa de R$80? Pessoal, promoção imperdível, afinal de contas, começa o ano, o preço sobe. Esse vídeo eu vou começar ele diferente, vou começar pelo Cable Management da máquina. Já deu para vocês terem uma ideia da quantidade de componentes que esse computador tem. Eu vou começar pela parte de trás dele e depois nós voltamos na parte da frente detalhando todos os componentes e afins. Vamos lá. Como vocês podem ver, esse Dynamic XL ROG Edition branco, a tampa dele aqui atrás, em vez de estar no alumínio escovado, ele está pintado de branco. Todo branquinho, uma coisa linda esse gabinete. Vamos começar tirando a tampa, mas ela não solta, não é por aqui. Nós tiramos a tampa do teto, tem até uma travinha aqui, e aí deslizamos a tampa e aqui a tampa do teto. Reparem que tem 7 travas, além de uma trava de segurança que vem aqui e mais 2 parafusos, ou seja, muito satisfatória a construção da tampa, e ela continua em alumínio, como nos outros modelos do Dynamic XL também. Depois de tirado, é só vir aqui do lado e subir a tampa para ela destravar. Essa também em alumínio, bem levinha e com os filtros para refrigeração. Este filtro que vai estar na saída dos fãs é melhor ficar sem ele, afinal de contas é uma saída de ar, ou seja, colocar qualquer retenção aqui é pior, e a poeira que seja para o filtro ela vai sair e não entrar, portanto melhor sem o filtro. Já do lado da fonte pode ficar com o filtro ou até sem ele, porque o controle do fã vai de acordo com a temperatura que o computador está, ou seja, se o computador está em idle, não está jogando nem nada, o fã vai ficar parado e ao mesmo tempo não vai puxar a poeira para dentro do computador. Aqui, como vocês podem ver, nós temos esse direcionamento de ar para não jogar a poeira para o lado de cá, mas ao mesmo tempo pode ser colocado SSDs neste ponto, SSD e não HD. Os HDs ficam nessas duas gaiolas, nós já temos um HD aqui e tem a conexão já toda feita para acrescentar mais HDs também. Já deixei tudo prontinho para o Pedro não ter dificuldades e não precisar mexer no Cable Management da máquina. Mas vamos ao Cable Management. Nós temos a tampa, aqui ela está sem os parafusos que eu já deixei no ponto para tirar para vocês e mostrar. E aqui a parte interna do Cable Management desta máquina. Pessoal, tem muito cabo aqui dentro. Só fãs, essa máquina tem 13 fãs com muito RGB, então a parte elétrica aqui é monstruosa. Tem placa adicional, vários cabos na placa de vídeo, cabo sleeve personalizado. E aqui um detalhe muito importante. Pessoal,
coisa séria. Eu montei um computador recentemente com uma placa-mãe praticamente igual a essa da ROG, só que preta. E houve problema na placa-mãe. É algo muito raro de acontecer, defeito em placa-mãe da ASUS. Eu acredito que eu devo ter visto uma placa-mãe da ASUS com defeito, umas duas só. Então é raro de acontecer, por isso eu uso bastante alguns modelos da ASUS por confiabilidade. Só que houve um problema com uma outra placa-mãe. E eu montei uma máquina em sequência, que foi essa, com uma placa-mãe praticamente igual, mudando praticamente só a cor, duas Z690, e aqui também eu tive problema. Automaticamente eu falei, poxa, será que as placas estão com algum problema? E houve uma certa tendência a me indicar que o problema seria a placa-mãe. Mas entrei em contato com o Pedro, expliquei para ele a situação, da outra também, que eu estava com uma dúvida, mas mesmo assim eu queria testar para ver se realmente era problema na placa-mãe. E por diferenciação de problemas, eu vi que eu consegui atualizar essa placa-mãe sem ter placa de vídeo, sem nada, coisa que a outra nem acendia os LEDs de indicação, aqui aparentemente estava normal. Mas como que não está dando imagem, pessoal? Com a máquina pronta, tubo, tudo prontinho, tudo feito, tudo perfeito. Confiei que as peças estavam 100% funcionais, como é 99% das vezes, a chance de uma peça chegar com defeito, pessoal, é muito rara. Normalmente acontece defeito por mau uso. Eu tenho 22 anos de mercado e conto no dedo as vezes que eu vi um componente com defeito. É muito raro. Processador Intel, por exemplo, eu vi uma única vez que chegou um processador com defeito. Pois bem, fui avaliando, fiz literalmente mais de 50 testes diferentes. Desmontei todo esse computador, levei para a bancada, testei, não deu imagem com alguns componentes, testei com outros, deu ok, testei, instalei sistema operacional, voltei para cá, problema de novo. Falei, gente, o que está acontecendo? Peguei o aparelho para testar a fonte, testei tudo, aparentemente ok. Quando eu fui avaliar, um cabo da fonte que tem os 8 pinos para alimentar a placa de vídeo, essa placa são 2 cabos, então 2 cabos de 8 pinos. Lembrando que o testador de fonte só utiliza 6 pinos e não 8. E com isso eu testei e descobri que um dos pinos da placa de vídeo estava um pouquinho afastado para trás. E com isso não chegava alimentação total na placa de vídeo e a máquina não dava imagem. Olha, eu poderia ter mandado placa-mãe para garantia, visto que eu testei processador, placa de vídeo, memória e fonte e tudo, né? Testei tudo, com isso traz uma dedução que seria a placa-mãe. Mas resolvi continuar os testes e descobri esse cabinho um pouquinho afastado para trás. Isso veio dessa forma e com isso fez com que o computador não desse imagem. Olha como uma coisa extremamente simples gerou um problema tão grave e me ocupou tantos dias. Mas pelo menos com isso eu identifiquei o problema da forma correta, mesmo que eu perdi muito tempo com isso. Foi mais ou menos uma semana avaliando e testando tudo para identificar o que estava acontecendo. Um simples fio um pouquinho afastado gerou um problema tão grande. Como eu sempre comento, pequenas coisas geram grandes problemas. Por fim, depois de tudo testado, configurado, remontei toda a máquina de novo, tubo, né? Já estava tudo sob medida, remontei, tive que encher totalmente o líquido de novo. Inclusive, mostrar para vocês agora o processo desse líquido sendo enchido, é um processo muito bonito. Reparem que todo o computador, o radiador, eu mudei a rosca e entrei com todos os parafusos cromados no radiador, fica muito bonito e minimalista, tanto aqui atrás, tanto lá na frente também. E os fãs, como vocês podem ver, os fãs exclusivos Portal BRX. Inclusive aqui eu deixei um efeito só, mas lá na frente eu vou mostrar vários efeitos que combinam com essa máquina. Mas no total são 360 efeitos diferentes com a iluminação exclusiva para clientes Portal BRX. E como vocês podem ver, tudo devidamente organizado, limpo, facilitando a circulação de ar, não tem aquecimento e ainda facilitando e muito a limpeza do computador. Vamos agora à parte mais bonita dessa máquina, a construção
dessa refrigeração e esse computador branquinho que ficou maravilhoso. Olha que máquina linda, pessoal. Gente, eu fico muito feliz quando eu monto projetos tão bonitos assim, que eu consigo atender o meu cliente de uma forma única, um projeto minimalista, literalmente minimalista. Reparem que todos os tubos, todas as conexões do sistema de refrigeração têm exatos 90 graus em todas as curvas. Ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90, 90, tudo feito em exatos 90 graus. Eu não aqueço o tubo e dobro de qualquer jeito, encaixou, tá pronto, tá bom. Não. Comigo, o minimalismo é levado a sério. Eu tenho toque, eu sou muito perfeccionista com as coisas. E é assim que eu fico satisfeito. Gente, essa máquina tá maravilhosa. Os meus clientes até comentam, Fernando, nós vemos a máquina no vídeo, mas pessoalmente é outra coisa. E olhem isso. Olha na minha cara a satisfação de uma máquina tão linda assim. Reparem que as memórias eu coloquei a iluminação combinando com o efeito do PC. Inclusive vou colocar a iluminação aqui mudando nos efeitos para vocês. Aí eu deixei alguns aqui voltados para o design do computador, ou seja, o azul com branco. Aqui estava no azul claro, agora azul claro com efeito em branco. E vai mudando alguns efeitos para vocês verem. Mas lembrando, tem 360 efeitos diferentes. Aqui eu coloquei só alguns desses efeitos que combinam com a máquina. Reparem que o bloco é um reator Arc do Tony Stark, inclusive que está aqui do lado, e combinando a iluminação dos fãs junto com a iluminação do bloco, sincronizando estes efeitos. A memória está setada pela placa-mãe, não tem como sincronizar automaticamente a placa-mãe e a memória com o resto do sistema, pois a placa-mãe não suporta este efeito. Fernando, mas tem como ligar? Tem, pessoal, mas a placa-mãe não dá conta de tanto efeito assim. Ela é mais limitada, ela tem uns 10, 12 efeitos, enquanto no sistema eu tenho 360. Aqui nós temos um sensor de temperatura que informa a temperatura do líquido no sistema. Então isso vai em contato com o líquido. Nós temos aqui 27,1 graus no líquido, um medidor de fluxo que dá informação da velocidade do líquido passando em todo o sistema. A placa-mãe branquinha, a placa de vídeo, uma 3070 Ti da Zotac, inclusive com a iluminação em azul para combinar com a placa-mãe, as memórias e o sistema também. Os cabos feitos sob medida em azul claro, com o fluido sendo feito exatamente no mesmo tom que os cabos, para ficar tudo simétrico e perfeito, como vocês estão vendo. Acrescentei também uma placa aqui embaixo de USB 3.0, duas conexões para a traseira e mais duas conexões para a frente do gabinete. Como vocês viram, esse gabinete conta com dois USB 3.0 aqui embaixo, mais dois aqui do lado e mais um tipo C e fone e microfone também. Tudo devidamente organizado ali embaixo e feito perfeitamente, tudo sob medida. Inclusive a máquina conta com o M.2, o melhor do mercado, 980 Pro de 1 TB e mais 4 TB em HD. Lembrando, jogos, quando se instalado no M.2, você ganha só velocidade de carregamento. Em alguns jogos online que faz sincronização com o servidor das desenvolvedoras, esses jogos não ganham muita velocidade não, pois esse acesso aos servidores deles faz com que seu carregamento fique lento e com isso vocês não têm aquele grande diferencial na velocidade do jogo colocando ele no M.2. Portanto, o HD ainda é a melhor opção para se instalar jogos. Mas claro, eu sempre recomendo aquele jogo que você joga todo dia, você colocar ele no M.2 para ter um ganhozinho a mais. O processador, nós temos um i7 12700KF, que é um processador muito bom e que tem um desempenho excepcional para jogos. A memória RAM, além de linda, é uma Trident Z Royal, a melhor memória RAM que existe no mercado, inclusive com frequências de 4000 MHz. Então nós temos um desempenho muito alto e um preço
um pouco melhor em comparado às memórias DDR5 que estão no mercado. Então casamos um custo-benefício perfeito nesta máquina. Como vocês podem ver, mesmo com a máquina aberta e eu com o microfone do lado dos fãs, a máquina está extremamente silenciosa. O meu PC aqui atrás, que os fãs são diferentes desse, eu projetei antes de projetar esses aqui, tem um ruído maior. Meu PC está fazendo mais barulho do que este aqui do lado. A máquina está extremamente silenciosa, super fria. Como vocês podem ver, o líquido a 27 graus, isso é praticamente temperatura ambiente que está aqui, se é que não está mais baixo. Dessa forma, nós temos uma máquina muito fria e, ao mesmo tempo, muito bem refrigerada, que suporta rodar jogos e programas pesados 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção e, ao mesmo tempo, sem esquentar. Reparem que a placa de vídeo até está desligando o fã, pois ela está fria, não esquenta, então o fã fica até desligando neste momento. Como vocês podem ver, nós temos muitos cabos nessa máquina. Querendo ou não, como eu disse, 13 fãs, placa adicional USB que vem conector de energia, mais cabo de painel frontal, de medidor de temperatura, de tudo que vocês podem imaginar que pode ter dentro de um PC está aqui dentro. E mesmo assim, a máquina organizada, limpa, clean e linda, como pode ser. É muito gratificante, pessoal, montar computadores dessa forma. Atender os meus clientes da forma exata que eles querem. Isso é muito valioso para mim. Montar os projetos que condizem com o meu cliente, da forma que ele quer ter o computador. É muito bom atender a expectativa das pessoas. Pessoal, eu fico muito grato por todos os clientes Portal BRX que nesses 22 anos me deram a oportunidade de transformar um conjunto de peças, parafusos e softwares em algo tão bonito e minimalista assim. Muito obrigado ao Pedro e a todos vocês por gostarem do meu trabalho, por me darem essa oportunidade. Inclusive já tem aqui no canal um vídeo de unboxing desta placa-mãe para vocês verem os recursos que consta neste belíssimo projeto da ROG. Vamos agora aos testes de desempenho deste computador. Vamos agora aos testes do PC em funcionamento. Vamos utilizar o teste de benchmark do Final Fantasy XV para avaliar o desempenho da máquina e vocês terem comparativos de outras máquinas que vocês veem aqui no Portal BRX. Vou testar em alta qualidade e em 4K. Vou testar com o jogo em modo borderless, que é sem estar em tela cheia e sem aparecer borda, para vocês acompanharem o funcionamento da máquina durante o processo. O desempenho fica um pouco menor por não estar em tela cheia, mas vocês conseguem avaliar o gráfico de temperatura e uso dos componentes em tempo real. Repare que no momento que o jogo iniciou, o uso e clock da placa de vídeo foi em 100%, o clock bem alto, e automaticamente a temperatura sobe junto com o clock e o uso da placa. Ela está nesse momento a 60 graus, que é uma temperatura muito satisfatória, ainda mais se tratando da placa de vídeo que é. Temperatura do processador subiu também, mas claro, como temos um sistema muito satisfatório aqui, com reservatório, radiador de 360, os fãs projetados de forma minimalista para atender o desempenho, mantendo a máquina frio, mas ao mesmo tempo sem fazer muito barulho. Os fãs da máquina estão mais silenciosos. O da placa de vídeo que chega a ter um som um pouco maior, visto a placa que é. Olhem como a placa de vídeo está estável com a sua temperatura. Chegou ali na casa dos 60 graus e está ali 60, 62 graus. Está ótimo a temperatura da placa e o processador melhor ainda, ficando ali na casa dos 45, 48 graus. A máquina está muito estável, dá gosto de ver um computador trabalhando dessa forma, não é verdade? O FPS cravadinho nos 60 FPS,
no canto superior da tela. Vou até levantar a câmera para mostrar para vocês. Chegou ali em 80 fps, dando uma certa oscilada, mas sempre acima da média. O importante aqui não é o FPS em si, mas a qualidade como a máquina está trabalhando. Teste finalizado, qualidade em alta, ou seja, a máquina está redondinha. A nota de 6.411, reparem, fechou o jogo, placa de vídeo já reduziu a velocidade dos fãs, temperatura já foi de 62 a um pico máximo de 63 graus, já caiu para 44 em segundos que o jogo foi fechado e tudo funcionando perfeitamente. Vamos rodar agora o God of War para ver como a máquina se comporta com esse belíssimo jogo. Vamos agora ao gameplay do God of War. Vou mostrar para vocês a configuração gráfica como está. Reparem, em 4K, ele está em janela sem borda, 16:9, o V-Sync desligado para o FPS subir, mas eu não recomendo deixar assim. Sempre joguem com o V-Sync ligado, para não forçar a máquina de vocês a algo que a tela não mostra. Neste caso seria 4K 120 quadros, porque a tela suporta 120. Mas, obviamente, como o God of War é um jogo muito pesado e em 4K no Ultra, ele não vai entregar 120 quadros, mas entrega acima dos 60 quadros, igual neste momento está 80 quadros. E não é um jogo tão frenético como um CSGO ou Modern Warfare, Warzone ou coisas assim. Então é mais do que satisfatório o 4K a 60 quadros. Obviamente é melhor termos uma qualidade gráfica melhor do que 120 quadros para esse tipo de jogo. Olha como está bem feito o gráfico, né? Ainda mais um jogo que vem dos consoles. Querendo ou não, nós temos aqui uma qualidade gráfica muito melhor do que o próprio PlayStation 5. Efeito de luz, sombra, o jogo está muito bonito. Claro, nós temos gráficos melhores como Red Dead Redemption, por exemplo, no PC, mas está muito bonito o jogo assim. E ali, mantendo sua casa dos 80, 85 FPS. Querendo ou não, a placa de vídeo está entregando um desempenho muito bom. 4K no Ultra acima de 60 FPS é o sonho de consumo de qualquer um. Vamos fechar o game e avaliar como ficou a temperatura da máquina em si. Vou apertar exatamente agora e já fechou. Reparem aqui, temperatura que ficou no máximo de 64 graus, já caiu para 47, placa de vídeo já reduziu a velocidade dos fãs, clock lá em cima, o uso da GPU ficou o tempo todo em 100%, CPU na casa dos 20 e poucos %, ou seja, nós temos processador de sobra aqui, uso da memória RAM, 8 GB, agora que fechou o jogo caiu para 4 GB. Fernando, mas como essa máquina está consumindo somente 4 GB de memória, sem estar com o jogo aberto? Pessoal, a forma como eu trabalho na configuração da máquina é aquele serviço que a Apple faz nos computadores dela, casar software e hardware de uma forma tão perfeita que o desempenho fica muito alto e o consumo de hardware muito baixo. Esse é o maior diferencial do meu trabalho, projetar o software da máquina de forma a otimizar e entregar muito mais desempenho a uma temperatura muito baixa e uma estabilidade muito alta. É a magia que a Apple traz para os consumidores dela, eu trago para todos os meus clientes aqui no portal BRX. Portanto, a máquina está literalmente perfeita, entregando desempenho máximo em baixas temperaturas, em baixo consumo de energia e com desempenho muito bom e a máquina estável, sem travar, sem dar problema algum. Realmente tudo funcionando como as engrenagens de um relógio. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado por confiarem na qualidade do meu trabalho. Eu, para agradecer todo esse carinho que vocês têm comigo, como vocês podem ver, eu me dedico muito a atender vocês da melhor forma possível. Isso há 22 anos e graças a Deus e a muito esforço e reconhecimento de vocês, 22 anos
sem nenhuma reclamação, sem nenhum cliente insatisfeito com o meu trabalho. Inclusive, pode até conferir no Reclame Aqui, vocês vão ver que não existe reclamação nenhuma relacionada ao meu trabalho, nem reclamação que foi respondida. Não existe reclamação do meu trabalho. Por quê? Porque o meu intuito é focar na qualidade do meu trabalho. Inclusive, recentemente eu atendi um advogado, Marcelo, uma pessoa muito exigente e minimalista com tudo. Quando eu comentei com ele que eu trabalho há 22 anos e sem ter problemas nenhum, sempre atendendo meus clientes muito bem, ele ficou até surpreso com isso e fez até um comentário muito legal no vídeo da máquina dele, do review do computador dele. Ele deixou um comentário, eu até fixei lá para vocês, inclusive de todas as máquinas. Tem vídeo dos proprietários da máquina com o computador em utilização. Vocês podem até conferir, inclusive nesse vídeo. Provavelmente o Pedro vai deixar aqui embaixo um comentário sobre a experiência dele na construção desse projeto. Pessoal, muito obrigado de coração pelo carinho, pela atenção e pelo reconhecimento de vocês com o meu trabalho. Um grande abraço e quem quiser ter uma máquina feita dessa forma, é só entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui embaixo e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça das nossas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!